Olá, boa noite, eu sou o Nelson Carneiro, estamos iniciando aqui mais um programa Sociedade e seus Valores, aqui pela nossa telinha, né, no Facebook, e hoje nós estamos recebendo aqui umas feras aqui, nós vamos bater um papo aqui, hoje é dia da justiça, né, aquela que quando dá a palavra o certo ou errado, a gente tem que cumprir, né? Então, nós vamos começar cumprimentando aqui doutor Oséias da Silva Melo. Boa noite, doutor Oséias, obrigado pela sua presença. Olá, Nelson. Olá, Luiz Cláudio, Antônio Luiz e a todos que estão nos assistindo. E mais uma vez, Nelson, falar do prazer de estar aqui para esse bate-papo, para essa conversa gostosa que sempre acaba de uma forma muito proveitosa, nos faz refletir, faz outras pessoas que estão nos assistindo também a refletirem. E hoje o assunto muito bom, muito interessante sobre o judiciário, né? Então, é coisa que vivemos todos os dias e certamente é um assunto que aguça aí, né, a vontade de participar de muitas pessoas que estão nos assistindo também. Parabéns pelo tema, Nelson, e estamos aí. Bom, nós estamos aguardando aqui a chegada do Dr. Marcelo Cruz, né? Ele já vi aqui a janelinha dele está reservada, mas ele não está conseguindo reproduzir a imagem. Boa noite, professor Luiz Cláudio, satisfação mais uma vez tê-lo aqui na nossa telinha. Boa noite, Nelson, boa noite aos Zés, doutor Antônio. É sempre um grande prazer participar com você dos seus eventos. Está sempre focado em algum tema de grande relevância social, né? E a justiça, sem dúvida, é um dos maiores temas que a sociedade desperta seu interesse, né? Porque é complexo conviver com a justiça, com toda a sua com todas as dificuldades que a gente encontra no desempenho do exercício da advocacia, a decepção do jurisdicionado com o exercício com a prática do dia a dia da justiça, né? Então é um tema empolgante e será um prazer participar desse evento com pessoas tão notórias como o doutor Zé, o doutor Antônio, que são profissionais experientes, militam há anos na justiça e ninguém melhor do que eles para poder avaliar o comportamento do judiciário. Bom, estava aqui, a gente já consegui pegá-lo lá na rádio uma vez, e há muito tempo que a gente não cruzava por aqui, né? O doutor Antônio Luiz, que é uma pessoa que a gente tem um extremo carinho. Obrigado, Luiz, pela essa oportunidade de você estar aqui comigo. Espero que seja o início de muitos encontros aqui nessa telinha. Eu que agradeço, Nelson. Obrigado a você, né, por me fazer participar desse debate, né? Tão empolgante, um debate que mexe com a gente, o nosso dia a dia, que é a justiça. E também, né, me propiciar estar em boas companhias, como o doutor Oséias, o doutor Luiz Cláudio. E estamos aqui, né? Vamos conversar, vamos bater um papo, falar sobre aquilo que a gente gosta de fazer, que é a nossa advocacia, o nosso dia a dia, a nossa labuta profissional, principalmente hoje, né? Que é o Dia da Justiça, né? Dia da Justiça. Bom, aquela justiça que a gente começa a ver, ela tem uma venda assim nos olhos, mas de vez em quando tem um pessoal aí que puxa ela para o lado e fica olhando de rabo de olho, né? Mas isso mesmo faz parte, né, da vida, né? E eu não estou falando aqui, se vocês estão pensando que eu estou falando no STF, esquece, tá? É apenas, né, interpretação de vocês. Mas eu gostaria, antes da gente começar, sabemos que na justiça tem aquelas lendas, né? Tem aqueles acontecimentos. Eu gostaria que, assim, a gente rapidamente falasse um pouquinho. Doutor Zé, uma surpresazinha que você já teve assim, numa audiência, positivamente, ou uma coisa até pitoresca, alguma coisa assim, jocoso. Poderia passar aqui para a gente? Nelson, por acaso eu estava até fazendo uma anotação aqui, e não foi nem em audiência, porque eu até estou pontuando aqui coisas que eu acho que seriam super interessantes, né? Se todos os estados
as comarcas, né, os tribunais, se eles copiassem um do outro, pegassem, trocassem certas experiências, isso seria muito bom. Eu até fiz algumas anotações. Mas eu vou te falar do TST. A primeira vez que eu fui a Brasília, no tribunal, fui lá no TST, eu já achei super interessante, né, que não tem toda essa coisa, essa celeuma para você entrar num fórum que você tem aqui, às vezes, para entrar no juizado. Você vai entrar, por exemplo, aqui no Fórum de Itaboraí, os caras parecem até aqueles agentes de aeroporto que o senhor, apitou, volta aí, aquela coisa toda. Não, lá, tranquilo, você apresenta a sua carteirinha, a sua entrada é franqueada, tranquila. Pensei, ali já fiquei assim. Aí cheguei, fui até ao gabinete do ministro que eu queria conversar primeiro, fui um dia anterior, um relator. Aí me apresentei, aí a pessoa, não, um momento só, doutor. Foi lá dentro, aí eu sentei e pensei, agora eu vou levar um chá de cadeira, né? Aí vem um senhor, pois não. Aí eu olhei e falei assim, não, eu já falei com a atendente aqui, eu já fui lá anunciar para o ministro lá. Aí ele olhou para mim, não, mas eu sou o ministro. Eu sou o ministro. Cara, eu achei aquilo assim, de uma... Você falou coisas que foi na audiência, mas achei aquilo tão interessante. Falei assim, excelência, me desculpa. Ele, não, fica à vontade. Vamos lá, doutor. Me chamou para o gabinete dele, por favor. Sim. Entrei, conversei ali tranquilamente, expus com tranquilidade tudo que eu queria falar para o ministro. Ele me ouviu, conversou também, falou sobre coisas. E apertou minha mão e tudo. Cara, eu saí dali assim pensando, puxa vida, como é que pode? Às vezes a gente quer falar aqui com o juizado, não querendo, menosprezando, né? Mas um juizado, você não consegue falar às vezes ser atendido pelo juiz, você não consegue ser atendido às vezes pelo secretário, não consegue ser pelo responsável pelo expediente, às vezes você não consegue ser. Então, aquilo para mim é algo que eu carrego comigo como assim, que experiência. Uma surpresa boa. E nós vamos desdobrar isso aí na frente, porque inclusive ontem eu entrevistando o desembargador, ele falou comigo, olha, Nelson, comigo é o seguinte, tem esse negócio, eu não tenho medo de advogado entra, vai conversar comigo, eu recebo todos. Quer dizer, é muito legal. E é verdade, é verdade. O Fábio Dutra eu conheço ele como juiz, era assim. Ô, Luiz Cláudio, também você além de ser foi ser eventuário, né? E no caso aí, você, como advogado, você enfrentou assim alguma coisa que te chamasse a atenção? Assim, de modo que você pudesse destacar? Eu, em princípio, a minha vida no judiciário tem sido muito comum, né? Mas o destaque que o Oséias fez aí, eu experimentei isso com a juíza. Eu queria falar com a juíza e estou vendo ela digitando ali, e aí eu pensei que fosse a secretária dela. Eu falei, eu gostaria de falar com a juíza. Não, pode falar, eu sou a juíza, entendeu? Então isso é interessante. A simplicidade de alguns magistrados, né, a sutileza nos atendimentos, coisas que muitos funcionários... esse tratamento que ele encontrou na Justiça Federal, isso não é incomum. Você é bem tratado na Justiça Federal, principalmente nos órgãos superiores. Eu tenho frequentado em Brasília, nos TRFs, né? E tem uma recepção, tenho encontrado uma recepção muito boa lá, não só para os funcionários, como os próprios desembargadores do TRF, entendeu? O STJ também, o STJ você tem dificuldade de falar com os ministros. Hoje você tem que agendar um mês antes para falar com o ministro. Olha, eu dei muitas palestras com o Salomão, e o ministro Salomão, e nós escrevíamos sobre juizados civis, participamos de muitos programas da chamada TV Justiça, né? Então a gente estava sempre naqueles encontros ali. Hoje, para falar com o Salomão, eu tenho que ficar agendando um mês antes, cara. É um negócio difícil.
Eu não quero privilégio, eu quero que a justiça esteja à minha disposição. Seja o ministro, seja o juiz, seja o promotor, ele é um servidor público para servir ao público. A lei federal diz que você tem acesso aos órgãos livremente, né? Só que isso está só na lei. Você encontra dificuldade de ter acesso até aos gabinetes dos juízes. Eu já tive uma situação concreta porque eu queria falar com o juiz e veio a secretária do juiz. Aí o gabinete do juiz está ao lado, né? Ele tinha uma antessala, ele estava lá despachando. Aí eu gostaria de falar com o juiz. Mas é de urgência, doutor? Eu falei, olha, senhora, quem sabe se é de urgência ou não, o caráter de urgência quem tem que avaliar sou eu, o advogado. E o juiz vai entender se é ou não, certo? Não é a senhora que vai despachar? Não, aí eu tive que ser indelicado, porque eu encontrei obstáculo, entendeu? É como você, quando escrivão, eu também, o nosso prazer era atender bem ao advogado, facilitar o acesso do advogado aos gabinetes, né? Então, a gente tinha esse prazer de atender bem ao advogado. Hoje, a dificuldade que você tem de atendimento, nesse sistema remoto, então, agora você não encontra secretário de juiz no fórum, você não encontra o escrivão da vara no fórum, atendendo por celular, entendeu? Luiz, Oi. Nós vamos desenvolver isso aí, porque eu acho que esse tema aí essa situação vai ser tão importante, porque eu quero tirar de vocês a justiça que queremos, né? A justiça que queremos, né? E não só daquela parte do judicial propriamente dito, mas também da parte administrativa. E isso envolve muita coisa. Antônio Luiz, algum fato que você te chamou a atenção assim? Nelson, se for enumerar os vários fatos que ao longo destaca um só para a gente poder entrar nos temas. Não, eu gostaria de destacar um fato positivo. Né? Se for enumerar os negativos, tem vários, como falou o Luiz Paulo, como falou a doutora Zéia, ser recebido por juiz é uma coisa, hoje em dia, você tem que passar pelo crivo do escrivão, pela secretária, é muito difícil. Agora, teve um fato pitoresco na comarca da capital, em que tem algum tempo até uma audiência de instrução e julgamento, eu estava lá na antessala esperando para fazer a audiência, veio o pregão, entrei. Quando entrei no pregão, vi uma pessoa sentada, sem paletó, mas com a camisa social, uma gravatinha. Aí o sujeito se esticava, as partes entraram, ele brincou com todo mundo, ele fazendo o pregão, ele foi para o computador e começou a fazer a audiência. Indaga para lá, indaga para cá. E dado um momento, eu olhei para ele e falei assim, doutor, posso te fazer uma pergunta? Aí ele disse assim, pode não, doutor, muito brincalhão. Depois até eu digo o nome do juiz. O senhor é juiz togado? Aí ele levantou e falou assim, por quê? Não pareço? Aí eu falei, não é questão de aparência, é muito difícil um juiz togado fazer pregão, digitar a audiência inteira. Agora, eu acredito que seja, né? Porque o senhor está fazendo uma audiência de seu julgamento, se eu fosse drogado, não poderia. Aí ele, muito bem, doutor. E prosseguiu com a audiência. Eu estou vendo o sujeito com a desenvoltura, ouviu as testemunhas, ele mesmo processou tudo no computador. E por incrível que pareça, Nelson, aí ele falou, eu vou sentenciar. Aí eu falei, o senhor vai marcar a data? Aí ele falou assim, não, doutor, está aqui na tela. Pum! Eu olhei para a sentença dele, gostou? Aí eu falei assim, gostei, muito. Levantei daquilo ali para mim foi de uma eficácia, né, que a gente não vê no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E o sujeito é até tido como meio louco, né, porque ele dá as sentenças dele. Logicamente que outros colegas de profissão até ficam chateados com relação a isso, porque ele dá celeridade. Não é? E hoje ele é juiz togado, então. Togado? Hã? É juiz togado, então? É togado.
Ele só não estava de saia naquele dia. Mas não, mas eu vou te dizer o seguinte. E por incrível que pareça, eu já tive outros 3 ou 4 processos desse mesmo juiz. E ele é diligente. Ele é diligente. Agora, só tem não é defeito, né? Mas eu diria que o seguinte, ele quer fazer aquela estatística. Ele te intima para você dar prosseguimento em 5 dias. Se você não der, ele extingue. Não tem jeito. Não, mas aí eu não, mas aí é a prerrogativa dele. Quando o cara ele também decide o mérito e convoca e dá extingue, você fala, pô, aí a situação é outra, né? O problema é que tem uns malandros aí que só procuram extinguir, não dá sentença de mérito, não dá, né? Mas o incrível, Nelson, é que o sujeito não dispõe de secretária, ele não dispõe de ninguém para fazer de oficial de justiça para fazer o pregão para ele faz tudo, senta e dá a sentença na hora. Bom, isso é isso aí. E é difícil isso dentro do judiciário. Eu queria destacar também, como serventuário, eu tive coisas pitorescas, né? Mas eu queria também, como advogado, eu não sou. O Nelson tem história. O Nelson tem história. Eu não tenho assim uma profundidade como vocês de advocacia, mas um pouco a gente às vezes fica decepcionado. Não tem muito tempo eu estava sentado numa audiência e um juiz virou e se dirigiu para mim. Eu tinha feito uma petição e essa petição exigiu que eu fizesse aí uma bastante justificativa, ilustrasse bem. Ela deu umas 20 laudas, né? E aí naquela semana eu tinha adentrado naquela petição e pedi urgência. E aí ele veio, sentou para fazer essa audiência. Ele era de uma vara principal e foi no foro regional fazer essa audiência, né? Foro central foi no foro regional. E aí quando nós sentamos, a sala com as pessoas, meu cliente e tal, ele vira e fala assim, o advogado, bobagem o advogado escrever muito, né? Bobagem o advogado escrever muito. Ele virou para a promotora e falou assim, não é, doutora promotora, a gente nem lê. A gente nem lê. Aí eu fiquei olhando assim, aí as partes do lado, pô, hoje as partes entendem isso, né? Aí eu virei, eu falei assim, excelência, mas eu acho que é a questão de oportunidade. E se o advogado perder a oportunidade, como que ele vai alegar ali na frente, né? É aquele fato do cavalo passar encilhado na sua frente. Se você não montar naquela hora... Ele não pode inovar. Não pode... então você não pode... Você tem que montar no cavalo naquela hora, senão você perde. Não, mas isso aí não é assim, a gente já entende. Entende, eu nem posso dizer o que ele é, mas é um cara chupa-sangue do judiciário. Eu acho que não era isso que a gente deseja. Bom, então hoje, né, nós temos aí muitas inovações na justiça, desde o processo físico ao eletrônico, alguma coisa que vão introduzindo na prática, que às vezes a gente fica assim meio perdido. Doutor Oséias, o que você achou dessa transição do processo físico para o processo eletrônico? O que você achou de positivo ou negativo nessa passagem? E nós vamos fazer essa mesma pergunta para os três, porque a gente vai tentar tirar aqui um resumo disso. Nelson, no início, como eu não sou muito de tecnologia, eu te confesso que isso me assustou muito, não é? E logo assim que houve essa transição, foi um período em que eu, particularmente, estava viajando muito. E você sabe, advogava para empresas que prestavam serviço aí para Transpetro, para Petrobras, e tinha ali um contrato personalíssimo, em que eu é que teria que viajar para todas as audiências, tudo isso.
E até então, acontecia de que, se você vê uma publicação lá para apresentar um documento, qualquer coisa, em 3 dias, 5 dias, às vezes eu corria o risco, algumas vezes, porque a empresa não dá para bancar passagem em cima da hora, de pegar, fazer contato com o advogado lá, eu mandava, fazia aquele sistema do fax, que o Luiz Cláudio entende muito bem, você mandava o fax, a petição, coisa e tal, depois você tinha que apresentar o original. Não é? Então, fazia dessa forma, só que numa das vezes, eu não sabia que o correio lá de Manaus, que foi lá, estava em greve. E com isso não foi apresentado o original lá, pelo SEDEX, dentro do prazo, e ali a gente perdeu. Ainda bem que não foi uma coisa tão, assim, digamos, fatal, né? O prejuízo não foi grande, mas foi um problema. De outra vez eu fui fazer uma audiência também em Manaus e, é um gasto danado daqui para lá, companhia aérea, você tem às vezes que pegar para São Paulo, às vezes para Brasília, às vezes para lá, porque direto era difícil, hoje ainda tem mais voos diretos. Chega lá, você fica no hotel, que você vai um dia anterior, né? Aí no dia seguinte, 8h30 da manhã, lá na vara, nada de juiz chegar, nada de juiz chegar. Daqui a pouco entra ali a secretária, olha, a juíza mandou dizer que não está muito disposta, acordou indisposta e não teve condições de vir fazer a audiência. E aí? Aí você volta tudo, fica a empresa com um custo daquele, você advogado, você perdendo tempo que você poderia estar fazendo outras coisas. Com o surgimento do procedimento eletrônico, isso aí ajudou muito, Nelson. Porque você, a todo momento, você quer ver o processo, você entra dentro do processo, você está vendo. Peticionou aqui, clicou e está indo ali. Isso foi uma coisa muito, muito, muito boa. Muito boa. Você consegue ver o processo daqui de São Gonçalo, Niterói, mas ver do Brasil todo também. Todos os estados. E isso foi um adianto, foi uma coisa que... Aí você começa a investir, você começa a se mover, e você, quando entra no sistema, você vê, poxa, isso foi muito bom, já deveria ter vindo antes, não é? Eu acho que nós, advogados, ganhamos com isso, e o judiciário também. Sim. Mas eu tenho uma crítica, pelo seguinte, antes, você chegava ali, eu não sei onde o Luiz Cláudio trabalhava, onde ele... era lotado, mas o Nelson, eu cheguei a ver no cartório dele, chegava lá às vezes, não tinha como você passar de tantos processos que tinham, de um lado e de outro, às vezes tinham pessoas que tinham que trabalhar até com máscara, porque aquele ali ficava muito tempo, aqueles processos fazia até mal, né, de fungo, essa coisa toda, mas é o seguinte, você tinha aquele cara que ele cuidava do seu processo, tinha um outro que cuidava de outros processos ali, então quando você chegava, às vezes o cara já cantava o número do seu processo. Já aconteceu isso, o cara sabia. Ele tinha ali uma pessoalidade ali com aquilo dali. Com isso aí, você conversava, tudo o processo caminhava. Tinha seu trâmite normal, mas ele caminhava. Com o processo eletrônico, o que eu imaginava é o seguinte, vamos ter mais celeridade. Porque aqui, tudo está a um toque aqui do nosso dedo. Aí o que eu ouvi numa vara lá na capital? Eu fui lá e questionei exatamente isso. Falei, meu amigo, isso aqui é um processo importante. O autor está precisando muito de receber essa execução aí e o processo não anda. Aí, espera aí, foi lá, chamou o RE. Doutor, o processo é eletrônico, mas os procedimentos são os mesmos. Isso aí tem que aguardar sim, na fila de espera, do mesmo jeito. Eu, honestamente... Eu tenho um pavio meio curto, mas naquele momento eu pensei, não, vou apagar esse pavio porque não dá. Como é que você vai entender uma coisa dessa? O objetivo do procedimento eletrônico era exatamente dar celeridade. Mas isso você não vê. Eu não estou vendo conforme deveria acontecer. Pode ter uma ou outra... Pode ser que algumas varas, às vezes até em alguns cartórios isso funcione, mas na maioria não.
É difícil você ver a exceção. E é isso que eu lamento muito, porque o procedimento é bom, o processo é bom, mas não está funcionando como prometido lá atrás. Tá certo. Para andamento do processo, não. Sim. Ô, doutor Antônio, doutor Antônio Luiz, eu fiz a pergunta sobre o que você achou de diferente do processo físico para o processo eletrônico. E como o Zé fala ali, a gente observa. Os juízes, a maioria, fala que houve produtividade, quer dizer, produziram mais. Mas eu quero saber, para o advogado, como é que você recebeu isso aí? Você hoje acha positivo essa mudança do físico para o sistema eletrônico? Olha, Nelson, no início eu fiquei meio reticente, né? Achei que não ia funcionar direito, sabendo que a máquina do judiciário sempre emperrada, né? Mas aí, com a implantação do sistema, eu aderi de uma forma que passei a mergulhar no dia a dia do processo eletrônico. E o processo eletrônico, ele traz uma série de vantagens para o advogado. Ele economiza tempo, dinheiro, comodidade. Você, do seu escritório, você vê todos os seus processos. Se você tiver tempo para fazer isso todos os dias, você consegue visualizar os seus prazos. E o seguinte, e facilita, você está na sua casa e você quer ver um processo, você vê um processo em todas as comarcas do Rio de Janeiro, no processo eletrônico, você visualiza as peças processuais, não só do Rio de Janeiro, tem um processo. Hoje em dia ficou muito mais fácil para você cumprir determinadas diligências em outros estados. As cartas precatórias, você acompanha ela online, você distribui. Passou um determinado momento, você já verifica as suas peças processuais, você já paga as custas online. Então, você tem como dar andamento, dar sequência nos processos. Agora, nem tudo é perfeito, né? Eu estava vendo o doutor Oséias falar, e realmente é verdade. O camarada via gente no corredor e falava assim, tem um processo seu comigo, né? Então a gente já sabia que estava com o processo com aquele escrevente. Ia lá, fazia tudo que tinha que fazer, já saiu o mandado, era uma coisa personalíssima. Hoje não. Isso não existe mais. Mas a crítica que eu quero fazer ao processo eletrônico é o seguinte: eles estão querendo dinamizar muito o processo eletrônico, principalmente para prazo. Há pouco tempo, eles obrigaram as grandes empresas a se cadastrarem através de um e-mail e cadastrarem seus profissionais. Então, hoje, quando a gente entra no judiciário, quando você faz o seu login, né, eles indagam de que forma que você quer entrar. Aí aparece um link para você clicar, ou advogado ou representante. Logicamente, o advogado que não estava acostumado, diz, eu sou advogado, eu vou clicar em advogado. Aí você vê todos os seus processos e deixava esse link do representante de lado. Agora, para quem advoga para a empresa, e a empresa cadastrou o advogado, o prazo está correndo lá. Não publica mais, através de diário de justiça eletrônico, para essas empresas, publica lá no portal. Se o advogado não for lá olhar, ele perde prazo, ele toma revelia. Eu acho isso uma covardia. Sim. É covardia. Porque eles buscam, de uma tal forma, aperfeiçoar o sistema, dar celeridade para o sistema, e, do outro lado, a transição não é bem feita. Realmente. Mas, perdeu uma pegadinha, nesse ponto aí, né? Luiz Cláudio, o que o Antônio falou ali eu achei interessante, e o que o Oséias também, mas nós que lidamos com o processo físico, né? A gente, realmente eu tenho dificuldade para folhear o processo eletrônico, não é dificuldade de folhear o processo, é de gravar, porque eu não tenho um aparato de 2 ou 3 telas para eu dividir, né? Como precisa não, os juízes têm. Mas então, no nosso tempo, a gente dobrava a folhinha assim, era gostoso, você dobrava aquela folha. Mas, Luiz, Nelson, como é que desculpa aí, deixa eu atropelar.
Deixa eu dar uma atropelada no Luiz Cláudio aí, mas você está falando em dobrava aquela folhinha. É do seu tempo isso. O único problema da época do processo físico era quando, às vezes, o sujeito comia, né, a petição, né, para sair de certo flagrante, né? Eu não quis contar essa porque passou por isso comigo como escrivão. Eu não quis. Mas depois eu conto, já que você falou. Não tem mais como comer a folhinha. Luiz Cláudio, e aí, meu camarada? Você que lidou como serventuário e como advogado. Olha, realmente na época nossa, do Nelson, isso já há uns 30 anos passados, né? O processo físico, a gente conhecia todos os processos porque distribuía por número para os serventuários. Nós éramos titulares de cartório, então a gente controlava o movimento dos processos. E aquele escrevente dominava aquele processo, ele sabia tudo sobre o processo. Depois criaram a banca única, né? Aí acabou com isso, de identificar, de vincular o serventuário ao processo. Então, todos deveriam saber tudo do processo. Isso começou a já desqualificar a justiça, entendeu? Porque antes, como você falou, você chegava na vara, o Nelson tinha lá o escrevente dele e sabia tudo do teu processo. Ô, doutor, teu processo vai hoje à conclusão. Ô, doutor, hoje o seu processo foi o MP. Então, ele já lembrava de você, ele vinculava a figura do advogado ao processo que ele estava trabalhando. E a gente distribuía isso por número. Ó, número 1 é do fulano de tal, 2 no par, ímpar. Então, era assim que funcionava o sistema. E tinha outro detalhe, os andamentos do processo eram feitos na fichinha, né, Nelson? Você queria saber o andamento do processo, você puxava a fichinha. A gente comprava as fichas porque o tribunal não mandava ficha não pra fornecia, gente. Certo? Mas aí veio a chamada banca única. Aí a banca única já se tornou confuso, porque todo mundo sabia de tudo e ninguém sabia de nada do processo. Essa é uma realidade. Se você chegava em qualquer vara aí, você quer saber do processo, ninguém sabe do processo. E a justiça ela evoluiu num aspecto e evoluiu em outros. A justiça passou a adotar o quadro chamado quadro de estagiários. E pagando aí uma miséria esse estagiário, eu acho que é R$600, eu acho que não passa disso, para trabalhar 6 horas por dia. E esses estagiários não têm comprometimento com a qualidade. E eles que manuseiam todo o sistema ali, tem lá diminuiu muito o quadro de pessoal qualificado do judiciário, mudou as categorias dos servidores, houve redução de salários, entendeu? Então, quem vem acompanhando a justiça desde a nossa época sabe o quanto a justiça foi perdendo a sua qualidade em termos de pessoal. Hoje você tem pessoas desqualificadas na justiça para movimentar o processo. O processo é complexo, tanto a parte do serventuário. Hoje, os serventuários, quem despacha, 90% dos despachos dos processos são feitos por serventuários. O juiz se limita a assinar aquilo ali, entendeu? E muitas vezes assinam um monte de besteira. E para o advogado tentar consertar depois lá na frente. Porque já está assinado, é o ato dele. Não tem aquele ditado, olha, doutor, o senhor não está satisfeito com a minha decisão? Recorra. Só que você, para recorrer, tem que pagar custas. Para recorrer, você tem que perder tempo. Veio o processo eletrônico, no início veio aquele impacto, principalmente os advogados antigos que estavam acostumados com o processo físico. A vantagem do processo físico, você for ler o processo, você tem facilidade de localizar as peças do processo. E até discutir com o juiz, olha, doutor, esse documento aqui eu acho que passou despercebido pelo senhor, porque isso aqui é a prova do meu pedido. É o que comprova o meu alegado, e eu acho que isso passou despercebido. Aí o juiz está lá, ele vai folhear o teu processo e está ali. Agora, no processo eletrônico, eu duvido muito, como o Nelson ressaltou, o juiz que não lê o que você escreve. Agora mesmo estou com a sentença para apelar. Você sabe qual é o número de folha da sentença? Uma sentença federal, criminal? 157 folhas de uma sentença. É quase um livro. E eu tenho que apelar essa sentença. Eu posso escrever menos de 30, 40 folhas? Eu não posso.
Porque se eu for combater item por item dessa sentença, a minha petição vai ficar extensa. Eu me lembro, hoje eu tento me modificar em termos da forma como escrevo extensivamente. Mas o direito tem que ser fundamentado, as provas têm que ser analisadas. Eu prefiro pecar por excesso do que deixar de analisar uma prova fundamental, principalmente na área criminal, entendeu? Porque o juiz fala, o senhor escreveu muito, eu escrevi muito em tese, eu escrevi o que foi necessário, porque eu analisei o processo. E o que o juiz deveria fazer na hora de julgar o processo, ele não faz. Hoje você vê, você escreve 30 folhas de uma análise de prova num processo, às vezes complexo, e o juiz dá uma sentença de 1,5 folha. Esse negócio do copiar, colar, entendeu? Às vezes cola um monte de besteira, um negócio que não tem nada a ver com aquele processo. Cola até o nome da parte errado, né? Até o nome da parte errada. Outro dia, analisando um agravo, o relator colocou decidiu no agravo, um agravo de um outro processo, né, dando uma decisão dentro do meu. Quer dizer, nem para identificar as partes daquele processo. Era o João da Silva, ele decidiu Manuel Pedro dentro do processo do João da Silva. Aí eu tive que embargar aquilo ali, porque não tinha conexão nenhuma com o que eu pedi, entendeu? Quanto tempo mais levou o processo por conta disso aí? Essa questão, você acreditou que o processo eletrônico se tornaria mais célere a justiça, ao contrário. Ainda agora, eu estou brigando por uma tutela de urgência em uma situação pessoal. O cara falsificou uma assinatura de escritura de pessoas mortas e tomaram posse de um imóvel que é da minha mulher. Então, eu estou tentando na justiça uma antecipação de tutela, e sabe quanto tempo leva isso? É por isso que leva você a praticar o exercício arbitrário das próprias razões. Porque se eu chego lá, meto o pé na porta e aquilo é meu e se dane. Eu vou ser processado, mas exerci o meu direito. Aí não, eu acredito na justiça e vou lá buscar a justiça e encontro uma série de obstáculos. Agora mesmo, eu estou tentando essa medida, aí a juíza mandou tomar uma providência para oficiar a corregedoria para comunicar a falsificação das escrituras. E se tira o ofício, vai para a fila para a juíza assinar o ofício. E depois a juíza leva um tempão para assinar aquele ofício, aí não se pode praticar nenhum outro ato no processo enquanto não vier aquele ofício. Aí eu falei, mas como é que pode isso? Não, doutor, é o sistema bloqueia. Então tem uma série de falhas assim no processo eletrônico. Você vê, eu dependo da juíza assinar aquele ofício para o sistema abrir de novo o processo para o cartório processar, mandando a conclusão de volta para ela para apreciar meu pedido. Então, aquilo que era de caráter de urgência tornou-se lento por conta dessas negatividades do processo eletrônico, entendeu? Ajudou muito o advogado, sem dúvida. Eu estou na minha casa, eu peticiono, eu estou no meu escritório, eu peticiono, eu não preciso ir lá. Mas, em contrapartida, há um outro detalhe importante que nós temos que advogar, é unificar o sistema do processo eletrônico. Não se pode admitir que na Justiça do Rio de Janeiro o sistema é um, na Justiça do Paraná é outro, na Justiça Federal é outra, na Justiça do Trabalho é outro sistema. O advogado fica maluco para aprender a processar isso eletronicamente. A OAB que nos representa, ela é omissa nesse aspecto. Tem que eu quero chegar lá. Eu quero chegar lá, eu quero chegar nessa situação da OAB com a administração da justiça. Mas a gente vai dar uma rodada aqui. Se você me permite também eu falar dessa diferença, na realidade o processo físico é aquele processo em que a gente pegava na inicial da autuação até o arquivo. Então, o processo a gente costumava dizer que o processo tinha a cara do escrevente, né? E a gente sabia realmente quantas informações a gente dava na Amaral Peixoto quando encontrava aqueles advogados e dizia assim: doutor, seu processo foi promotor. Outro dia o advogado chegava dando chute no balcão dizendo: poxa, mas esse processo vai despachar terça-feira? Esse processo está desde sexta. Não, doutor, pode deixar
que o processo seu pode passar aqui às 18 horas que está despachado. E quando ele voltava, estava despachado. Isso eu acho que funcionava. Agora, no processo... E outro detalhe. Quando o advogado chegava, doutor Oséias, e dizia assim, pô, Nelson, essa certidão aqui está errada, essa informação está errada. Ih, doutor, eu vou retificar. Eu mesmo retificava a certidão, a informação, chamava para mim a responsabilidade e levava para o juiz, né? Quantas vezes a gente pode ter numa informação levar o juiz a um despacho errôneo, né? Mas a gente tinha que admitir. Hoje, se alguém errar num processo, seja físico ou eletrônico, quando você chega e chama o escrevente, poxa, cara, essa certidão aqui está errada por isso e isso. Doutor, peticiona. Mas peraí, meu amigo. A responsabilidade é do cartório, eu estou orientando. Por que você não chama para si? Não, doutor, peticiona. Aí, deixa eu falar com o secretário do juiz. Vê o secretário do juiz, você fala... Ah, doutor, melhor só peticionar, né? Cara, isso machuca, isso trava. Aí você faz. Se o processo é físico, leva 3 meses para juntar. Se é eletrônico, ele vai lá para o final da fila. Às vezes já estava chegando o juiz para despachar. Então, acho que realmente essas coisas têm que mudar. Concordo com a unificação do sistema eletrônico, tinha que ser geral, porque numa você tem um provedor, no outro você tem outro navegador, e aí começa aquela situação de impasse para o advogado. Então, eu acho que essa situação realmente tem que mudar. Não é isso? Mas, doutor Oséias, o que nós temos, qual a proposta que a gente tem que ter para o judiciário, que nós misturamos parte administrativa com parte judicial? Os atos administrativos são preparativos do judicial, né? Nem todo ato praticado no processo é judicial. Penso eu, na minha humilde interpretação. O que nós temos que fazer? O que a Ordem dos Advogados pode fazer para termos uma justiça célere? Nelson, antes de te responder, até com relação ao que o Luiz Cláudio falou, atualmente piorou um pouquinho, está piorando um pouquinho no TJ, porque o PJE sofreu uma modificação agora. Nós temos temos o processo eletrônico e temos aquele PJE. A coisa de 2 meses para cá é uma outra coisa. Você, quando começa a se acostumar com o sistema, aí vem outro que acaba com você mais ainda. É difícil. É problemático. Ô, Nelson, a OAB, infelizmente, já vi aí até pelos comentários, tem alguns colegas advogados que estão na sala nos assistindo também. Até aproveito para mandar um abraço aí para o Osório, né? O Cristóvão também, eu vi aí, apareceu também. O que acontece é o seguinte: existem alguns colegas que acham que eu sou meio marrento, meio difícil. Não, eu não sou nada disso. O que eu sou é sincero. Eu odeio conversar com pessoas que só ficam rindo para você, e eu estou falando de pessoas da OAB mesmo, mas que quando tem que cumprir o papel deles ali, eles não cumprem. Eu já estou sem paciência com alguns líderes da OAB que faz da nossa instituição, que é a nossa instituição, nós não estamos pedindo nada para eles. Eles teriam que nos representar. Essa é a verdade. Mas não fazem. Muitos já pegam a presidência da OAB e outros cargos aí com propósito meramente político, partidário. Sem dúvida. Ideológico. Coloriram a OAB com as cores de determinados partidos políticos. E isso está sendo o maior entrave para que a OAB pudesse atuar com eficácia. Sabe por quê, Nelson? Porque a OAB, infelizmente, quando ela faz isso, ela perde a moral, ela perde a credibilidade. E não adianta aí peitar nenhum diretor de fórum, nenhum juiz, ninguém, nem ir para lá para o TJ reclamar, muito menos para Brasília,
porque em todos os níveis, municipais, estaduais ou federal, a OAB está mais enganjada em processo político-partidário do que mesmo nossos interesses como advogados. E se a OAB funcionasse, essas pessoas levassem a sério a nossa classe, nós teríamos força. Vocês querem um exemplo? Nós temos na Justiça do Trabalho a figura do juiz postulante. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha sócia sobre isso, que aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, aqui no Sul quase não se utiliza, mas se utiliza muito lá para Natal, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Luís, você ainda vê pessoas procurando Justiça do Trabalho como juiz postulantes. E chegam lá, falam, tomam a termo, e realmente é o que diz a lei e existe essa figura lá. Não é? Mas, para nós, advogados, que estamos aí para trabalhar e ganhar o nosso pão de cada dia, não seria uma coisa tão boa. Aí me vem o juizado especial e as causas de até 20 salários mínimos dispensa a necessidade do advogado. Pode até ter, mas é dispensável. Junto com isso aí, você vê que nos fóruns estaduais, a figura do chamado expressinho, né, das empresas, principalmente você tinha empresas de energia, telefonia, aí chegava alguém ali, ia propor uma ação sem advogado, encaminhava lá para o expressinho e ali fazia aquele negócio. Pois bem, agora, ultimamente, você tem aí essa inovação no CPC, dos núcleos de conciliação e outros mais. Hoje, o que acontece com isso? Não é apenas no juizado especial uma causa de até 20 salários mínimos, mas nos núcleos de conciliação, o cara pode ser de 20 salários mínimos, mas pode ser um avião, um trem, um bonde. O que ele quiser ir lá resolver nesses núcleos, vai resolver. Ah, mas ainda assim tem que ter a presença do advogado. É verdade. Mas só que a presença do advogado aí, ela já passou a ser vista como uma mera formalidade e não como uma necessidade e a importância que dita a Constituição Federal quando diz que o advogado é essencial ao serviço da justiça. A nossa essencialidade está sendo deixada de lado, está sendo ignorada pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo. Sim. E a OAB? Como é que fica nisso aí? O que você vê, igual eu já vi, são advogados que, quando chega lá um desembargador, igual aqui do Rio de Janeiro, que eu não quero citar o nome, eu bati de frente com ele porque eu discordei. Ele falando com eloquência danada sobre os núcleos, que seria muito bom, que ia desafogar a justiça, que ia ser bom para a justiça por isso, ia ser bom para a justiça. Eu perguntei, e para o advogado, quando é que vai ser bom? Tá certo. Data vênia, eu não concordo. Mas só que a maior parte dos advogados que lá estavam levantaram e aplaudiram o desembargador. Sim. De uma forma que hoje, o que você vê? O judiciário está funcionando na pandemia, por exemplo? Desculpa a expressão chula, mal e porcamente. Tá? Porque você vai uma vara, às vezes tem 2 pessoas trabalhando, no que ainda atende lá, mas tem, como o Luiz Cláudio falou, estagiários, e alguns estagiários, e você não consegue nada. O seu processo não anda, o seu cliente não recebe, e o advogado, final de ano aí, batendo as portas, recesso, sem receber, sem um alvará, sem levantar qualquer valor. Mas então, se você não pagar, não pagando a OAB, ela te processa, sabe disso? É verdade. Vamos dar uma rodadinha aqui? Vamos dar uma rodada? Não, só para concluir. E nós estamos jogados às traças, a depender da OAB. Porque o maior interesse, como mais uma vez o Luiz Cláudio falou, é a nossa anuidade. Que se você pagar até dia 11 agora, você paga quase R$1.000. Se não pagar dia 11, deixar para pagar já depois, você vai pagar mais de R$1.000. Esse é o maior interesse, infelizmente. Tá certo. Bom, Antônio Luiz, eu
no judiciário, quer dizer, lá para os anos 90, e eu cheguei para o advogado reclamando da justiça, eu disse assim, se vocês tomassem uma posição, fiscalizassem, eu tenho certeza que nós teríamos uma justiça melhor para vocês e para nós, eventuais, porque nós sempre trabalhamos demais. Eu recebi um acervo em São Gonçalo com 12.500 processos. Então, a gente trabalhou muito e era muito pressionado, tanto pelo advogado, e as circunstâncias nos forçavam a isso. Mas eu disse isso. Agora, eu sempre disse o seguinte, o dia que acabar o quinto constitucional, aquela isca que fica segurando o cara, que chegar lá em cima para depois passar de um local, de uma posição para outra, essa que é o grande complicador. Mas o que você acha que tem que mudar na justiça para a gente ter uma justiça que nós precisamos dela ser célere, Antônio? Olha, Nelson, em primeiro lugar eu diria o seguinte, como disse o doutor Oséias, a justiça não é só feita de juízes, desembargadores, serventuários. O advogado é essencial para a justiça. Eles passarem a olhar o advogado como peça nessa engrenagem toda que é o judiciário. A realidade é a seguinte, pegando um gancho, né, lá do que o doutor Oséias falou com relação à nossa classe, o que pode ser melhor para o advogado, passa inexoravelmente pela OAB. Não só uma posição individual do advogado, mas a OAB, como entidade representativa da nossa classe, é que deveria empunhar a nossa bandeira. Nós temos a Lei 8.906. Só que é o seguinte, essa lei é rasgada todos os dias pelos magistrados do Brasil afora. E o que a gente vê? Vê a OAB fazendo uma ou outra intervenção. Como ela deveria fazer gestão, Nelson? Gestão de base, gestão de apoio, não só de apoiamento, mas uma gestão de fazer com que a classe seja mais valorizada, mais respeitada, que fizesse impor, não é, a essencialidade do advogado, para que o advogado não chegue numa determinada serventia e diga, doutor, é importante, como disse o nosso amigo Luiz Cláudio Campista, é importante, quem vai valorar essa importância, se o juiz vai receber ou não, é o advogado. Olha, logicamente o advogado vai explicar. Então, isso acontece por quê? Porque a OAB vive, não é? Das nossas anuidades, e ela não tem compromisso com a causa do advogado. Se preocupam muito, sim, com política partidária, não só política partidária, mas ideológica. Isso é que a gente tem visto aí ao longo desses últimos 15, 16 anos na nossa OAB do Rio de Janeiro, sem querer falar da OAB nacional. Agora, qualquer mudança, qualquer valoração da classe passa pela OAB. Agora, com relação, Nelson, ao processo eletrônico, não só de dinamismo, mas também de valoração para nós, profissionais do direito, o processo eletrônico ele vem nos ajudar. Agora, ele precisa se amoldar, não é? Ele precisa se amoldar à realidade. Nós temos uma realidade hoje. Nós saímos do processo físico. Eu lembro muito bem quando você assumiu a primeira vara civil de São Gonçalo, né? Saiu de Niterói e foi para São Gonçalo. Aquilo lá tinha processo para tudo quanto era lado. Não tinha espaço para vocês ficarem lá dentro. Eu lembro disso. Entrava 2 advogados ou 3 por vez. Era uma portinha pequenininha, não era isso? E um balcãozinho estreito que a gente se exprimia ali para ser atendido. Logicamente, não é? Isso já tem um tempo. Não é? Então, essa transição foi muito rápida. Essa transição ela deveria ter sido mais maturada, não é? Ela deveria ter sido mais praticada. Não é simplesmente jogar o advogado aos leões, não é? Para que ele se adapte. Logicamente que nós, como pessoas, né, nós somos adaptáveis, nós nos adaptamos, principalmente o advogado. Né? O advogado tem essa nuance
se adaptar com facilidade, tanto lá no Amazonas, né, doutor Serra, quanto lá no Rio Grande do Sul. Eu também vivi essa advocacia corporativa alguns anos atrás, então eu também viajava muito e verificava essas realidades, logicamente, não na Justiça do Trabalho, não milito na Justiça do Trabalho, mas na civil mesmo, né? Eu via essas diferenças regionais de estado para estado. O que precisa ser feito, Nelson, é a valoração do advogado. E outra coisa, a gente vive numa situação hoje que os emolumentos eles estão muito caros. Está muito difícil para o advogado trabalhar. Não só os processos judiciais, não só das escrivanias, quanto no tabelionato. O tabelionato, então, está um absurdo. Hoje o Estado se tornou sócio das transações imobiliárias. Ele valora uma escritura, Nelson, pelo valor da transação. O advogado, a parte que está fazendo essa transação, ela é onerada com imposto de transmissão altíssimo, seja em atos intervivos ou morte-causa. Ele tem que pagar uma escritura um valor absurdo. E quando ele vai registrar, o RGI também faz a mesma coisa. O valor dos emolumentos é cobrado sobre o valor da transação. Se porventura um determinado imóvel é vendido por 5, 6, 7, 8, 10 milhões, uma escritura sai na faixa de 20 mil. Um registro também na fase de 20 mil. Então fica difícil para o advogado vai cobrar, vai trabalhar. Quando ele cobra, o cliente, poxa, mas eu já paguei muito. Então, fica difícil. E sem contar as custas judiciais dos nossos processos, da escrivania, que a gente tem que pagar absurdo todos os dias. Um mero recurso de apelação, você tem que pagar 300, 400 reais no recurso de apelação. É brincadeira, Nelson. Tá certo. Bom, eu vou questionar isso aí daqui a pouco aqui na frente, que a gente está indo para a reta final dessa live, e eu quero questionar aí sobre esses custos e laicar. Hoje, Luiz Cláudio, você que teve uma experiência muito grande de cartório, uma experiência também hoje de vivido do outro lado do balcão, né? De um lado e depois passou para o outro. O que pode ser feito para melhorar essa justiça? Olha, Nelson, em princípio tem que qualificar os profissionais da justiça, entendeu? Desde o serventuário aos magistrados. Porque o ato de preparação da magistratura ainda deixa muito a desejar. Essa escola da magistratura é utópica, entendeu? Os serventuários estão totalmente desqualificados. E na nossa época, nós éramos sutis ao atendimento, solícito ao atendimento ao advogado. Hoje há uma barreira entre... Parece que o advogado se tornou inimigo da justiça, entendeu? Quando você se identifica como advogado, já começa a te afastar do sistema. Você é um perigo para o sistema, entendeu? Você se tornou inimigo da justiça. A falta de respeito à figura do advogado pelos serventuários, pelos magistrados, pelo Ministério Público, isso tem que mudar. E não muda se você não tiver um órgão representativo. Como o doutor José ressaltou, quem advoga em fóruns regionais, então, é uma dificuldade imensa, que o juiz parece que é o dono da comarca. Você não consegue ter acesso a ele, se fazer respeitar por ele, porque você não tem o respaldo da OAB. Quando você tinha uma representação da OAB regionalizada, mas representação mesmo, e não essa politicagem de quem está na direção da OAB por interesse econômico, por interesse político, entendeu? Ao interesse da categoria. Por que os sindicatos acabaram? Porque os sindicatos se tornaram políticos, se tornaram econômicos, riquíssimos, quem estava à direção dos sindicatos, hoje estão aí batendo pires para poder você contribuir para o sindicato, você trabalhador, entendeu? Porque a contribuição se tornou facultativa. No dia que a OAB, a contribuição da OAB se tornar facultativa, a OAB vai ser prestativa. Enquanto for obrigatório você não poder advogar porque você está devendo a OAB, eu presenciei um julgamento administrativo, você sabe, se você não pagar a OAB, você responde administrativamente, está lá no Código de Ética. E uma advogada com falha dentária, uma mulher, isso para a mulher
É triste, né? Ela se apresentar publicamente assim. Mas ela não tinha recurso para pagar tratamento dentário. E, no entanto, estava sendo processada ali administrativamente porque não pagou a OAB. Entendeu? Isso é terrível. Agora, a OAB, nós precisamos de um órgão representativo para exigir que a justiça se qualifique, para que a justiça nos respeite como profissional. Nós não podemos ser tratados do modo como os juízes vêm nos tratando, do modo como os cartórios vêm nos tratando, entendeu? Não foi assim na nossa época, os juízes respeitavam os advogados. Por quê? Porque você representava contra o cartório, você representava contra o juiz, e isso funcionava. Hoje, se você chega no cartório, por que o meu processo está tanto tempo sem ir à conclusão? Está na fila, doutor, está na pilha. Essa pilha que nunca está sempre descarregada, ela não carrega. Um processo está levando, em média, 3 meses para ir à conclusão. Depois leva não sei quanto tempo para o juiz despachar. Aí o juiz despacha errado, você fez outros pedidos lá atrás, ele não foi apreciar. E a grande dificuldade do processo eletrônico também é isso, porque o juiz só olha o último pedido. Ele não vai lá atrás ver os arquivos. Se tem um pedido anterior, é como você falou, doutor, peticiona. Aí você peticionou, ele vai olhar aquela petição, mas não olha o seu pedido lá atrás, entendeu? E é terrível, porque a parte não acredita no advogado, e você tenta justificar que a morosidade não é do advogado, não é falta de diligência do advogado, de eficiência do advogado. Ela não acredita nisso. Ela acredita que o problema é você, o advogado, que deveria estar sendo pago para aquilo ali. Essa questão dos inventários administrativos, divórcios, separação administrativa, né, em cartório, deveria ter a figura do advogado. O que faz esses cartórios? Bota lá um advogado dando o nome para ganhar lá uma comissão, né? E você não precisa mais de contratar um advogado para fazer um inventário, uma escritura de inventário, uma separação, um divórcio em cartório. Porque o cartório já te indica, já tem um advogado dele, entendeu? Ele concentra naquilo. Pronta. Já põe a petição pronta. Não, ele já tem lá um advogado. Olha o antigo porta de xadrez, agora é porta de cartório. Porta de cartório. O porta de xadrez era isso, o cara prendia lá lembro do porta de xadrez. Entendeu? Agora é porta de cartório. E a OAB não vê isso. A OAB não vê isso. E os fóruns regionais, os juízes fazem o que quer. Essa questão de o juiz acumular a vara e ser remunerado, eu fui em Maricá, uma audiência, fiquei esperando lá quase 6 horas para realizar uma audiência. Eu fiquei puto, desculpa a expressão, falei, excelência, eu estou aqui esperando o meu processo, o senhor marcou às 13 horas, já são 17h30. E eu tenho que me deslocar para o Rio, que eu tenho aula às 20h30. Doutor, o que eu tenho a ver com isso? Então, se o senhor não quer esperar, eu vou designar o defensor público e vou mandar informar o OAB. Eu não sou obrigado a esperar 5 horas. Mas por quê? Aquele juiz, ele estava acumulando, aí o advogado falou, não, doutor, esse juiz é terrível. Ele quer acumular uma porção de varas, então ele aqui já está acumulando umas 3, 4 varas ao mesmo tempo. Não dá, cara. Não dá para engolir um negócio desse. Então, eles ganham um percentual para acumulação e não importa a qualidade. Aí quer atropelar. Chegou na hora da minha audiência, ele começou a atropelar minha inquirição. Falei, excelência, eu esperei 5h30 para realizar a audiência. Agora o senhor quer obstruir o exercício da minha advocacia. E eu não vou permitir. Eu não estou com pressa, eu vou perguntar aquilo que eu acho necessário. Entendeu? É isso aí. Agora o advogado tem que se impor, o advogado não pode, tem que se qualificar profissionalmente. Eu sou professor de direito, eu dou aula de prática jurídica, eu falo tanto para meus alunos, olha, você estude, você só vai ser respeitado quando você se qualificar profissionalmente, se qualificar culturalmente, entendeu? E nós precisamos nos qualificar e ter um órgão de representação efetiva. E não essa bagunça que é o OAB agora. Bom, é óbvio que um advogado agindo é uma coisa, outra é a categoria agindo, né? E nós sabemos que isso não acontece.
Bom, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, quando eu entrei no judiciário, era o antigo estado do Rio de Janeiro, já faltavam 35 juízes, era o déficit, 10%. Depois fez a fusão com a Guanabara e tal, etc. Eu acho que há um déficit muito grande de juízes, nós poderíamos ter mais juízes, não talvez com essa mordomia toda, né? Mas para eficiência, para atender o trabalho. Isso dependeria também da OAB brigando em cima disso. Agora, eu gostaria de dizer o seguinte, eu vejo todos apertando o cinto, todo mundo apertando o cinto, porque nós sabemos que vamos para uma crise violenta. Não vi a OAB estimulando para reduzir aqueles 10% do CAAS, aquilo é uma biquinha de dinheiro caindo a cada instante. Milhões. Não vi a OAB brigando o judiciário reduzir as suas custas. A anuidade da advocacia ela era até desnecessária, porque o que o judiciário arrecada para a OAB é uma coisa fenomenal. Você não paga uma custa se não recolher os 10% da CAAS, né? 10%, não é isso? 10%. Então, sinceramente, é por isso que é o beijo na boca. É o beijo na boca. E não querem romper esse beijo na boca. Eles não querem desatar isso aí. Precisa sacrifício, sim. Por que com essa advogada, foi o Luiz Cláudio que falou, né? Dessa advogada com problema dentário. Por que todo mundo consegue a gratuidade? Por que essa mulher não consegue a gratuidade na sua mensalidade? Então, esse corporativismo, por que você recebe revistas com material fino, o couché, né, que falam, e os caras todos fotografando com A, com B, com desembargador, isso, aquilo, outro. Não tem nada que se... Querendo mudar a Constituição para poder permanecer no cargo. Então é isso. Zé, eu gostaria que você Nelson, falasse um pouco... Você me dá um gancho, Nelson? Só um gancho? Diga. Vendo o Luiz Cláudio aí falando na qualificação do aluno, né, do estudante de direito, e vendo aí a reclamação do doutor Oséias, a minha também, com relação à falta de representatividade da classe, a falta de respeito, né, de alguns magistrados, de alguns serventuários, pela figura do advogado, aí a gente tem que se lembrar de Piero Calamandrei, não é, Capista? Eles, os juízes, vistos por nós, advogados. Eu acho que é clássico, né? Nós, mais antigos, mais velhos, né? Eu tenho duas citações dele. Leitura. Não é isso? Eu cito ele duas vezes no meu livro de Manual de Processo Penal. Uma passagem dele da letargia da justiça. Deparei com um indivíduo tristão e cabisbaixo e perguntei: o que se passa, senhor? Acabei de vir do meu julgamento acreditando que seria julgado por 3 desembargadores. 2 deles dormiam e só um sustentava o seu voto. E só acordaram para dizer: acompanho. Porra. Então é o julgamento de um. É isso. Nelson, rapidinho. Essa semana passada eu estava sustentando um recurso criminal e aí votou lá a relatora, né? Eu já tinha pedido que fosse julgado fisicamente, mas a Câmara só estava trabalhando remotamente. Então designaram uma outra pauta para que eu pudesse participar. Me deram o código, entrei e tal, participei, sustentei oralmente o recurso, a relatora sustentou o voto dela. Na hora de passar para a revisora, saiu do ar o sistema da revisora. Bom, aí é o jeitinho brasileiro. Doutor, o senhor está... o outro desembargador, o senhor está apto a julgar? O senhor viu a sustentação do voto aqui? Estou. Então, é um sistema remoto. E a Justiça fazendo uma propaganda, se você olhar na página da Justiça, o presidente do tribunal agora, a única Justiça 100% virtual, entendeu? Elegeu algumas varas para funcionar isso. Tudo é virtual. Qualquer ato do processo vai ser virtual nessas varas por conta desse novo sistema. Mas 100% tinha que todas as varas funcionarem, né, realmente, né? Não, está começando com essas varas que o tribunal elegeu para
experimentar o sistema. E é isso que você está vendo, o sistema remoto, entendeu? Tá certo. Bom, doutor José, a gente está chegando aqui ao final dessa live. Eu gostaria que você deixasse aí a sua última impressão aí sobre o que você deseja falar. E fica aí à vontade. E vamos terminando essa live por aqui. Bem, se é para ficar à vontade, então tenha um pouquinho de paciência. Até mesmo o Luiz Cláudio falou coisas que têm a ver com o que eu vou falar, até o Antônio Luiz também, sobre o que realmente eu vejo que é necessário no judiciário para que se tenha um bom resultado, né? Um bom atendimento. Nós falamos de antigamente no processo físico como que o funcionalismo, né? Como que vocês, principalmente o Nelson e o Luiz Cláudio, como que vocês trabalhavam? Vocês sabiam o número até do processo de quem procurava vocês, do administrado, né? No caso. Mas eu vou dar alguns exemplos, permitam. Em Manaus, Justiça do Trabalho, cada juiz da vara trabalhista tem lá 2 conciliadores. Justiça do Trabalho, isso mesmo. Então, quando você chega ali, sentou-se à mesa com o seu cliente, é um conciliador que vai iniciar. E aí, doutor, de possibilidade de acordo, coisa e tal? Se tiver, ele vai fazer. Se não tiver, o juiz sai lá do gabinete dele, que estava ali dando andamento nos processos, despachando, senta-se. Então, doutor, não teve acordo, então o que houve? Então ele vai instruir aquilo ali. Olha só que beleza. Ele não perde tempo com isso. Tá? Um exemplo. Em Salvador, Bahia, uma das coisas que eu vi que me chamou a atenção aliás, 2 coisas lá. Primeiro, onde as pessoas ficam aguardando parece um saguão de aeroporto. A mesma coisa em Natal também, a Justiça do Trabalho. Não tem aquela coisa toda apertadinha que a gente fica igual Niterói, que é horrível. E São Gonçalo também. Então, será que saímos do ar? Nelson, cadê você? O Nelson se escondeu, tá vendo? Ele está se escondendo da justiça. Nelson. Ele está com tanta vergonha da justiça que ele não quer aparecer. Ô, Nelson. Não foi não, né? Você assustou o Nelson, hein, rapaz? Rapaz, eu estou achando que sim. Será que nós estamos ao vivo ou estamos só entre nós? Não, não sei. Eu acho que continua ao vivo, né? Então é melhor não falar muita bobagem. Vai lá. Bom, prossegue, né? O Nelson deve estar te ouvindo. Acredito que sim. Então, o que acontece? Em Salvador, além, né, da acomodação do pessoal confortavelmente, que quando chama a sua audiência, tem ali os 4 monitores, igual ao aeroporto mesmo, dizendo ali, informando das audiências que já ocorreram, foram realizadas, a audiência que está sendo realizada e das que irão chamar. Tudo assim, ó, tranquilo. E para quem quer ver fisicamente também ali, tem também a pauta física. Mas você fica sentado ali tranquilo e só quando chamar a sua audiência que você vai para o corredor e adentra a vara, né? Você fica tranquilo lá fora. Mas lá o que me chamou a atenção é que tinha uma creche. Uma creche. Aí eu fui perguntar, essa creche aqui, como funciona isso? Não, doutor. Perguntei à juíza mesmo. Doutor, isso aqui é para os filhos dos funcionários, mas também para os filhos dos advogados e advogadas. Aí ela falou, advogado é essencial ao serviço da justiça, então ele tem direito também. Olha que bacana. Interessante. Em Natal, Rio Grande do Norte, uma vez eu estava aqui, eu recebi uma ligação, aí, alô, pois não, escritório de advocacia, aqui estou falando de Natal, Rio Grande do Norte, coisa e tal, eu sou a juíza titular da 6ª Vara do Trabalho. Eu pensei que fosse até uma pegadinha, né? Falei, como? Não, doutor, eu sou a juíza, coisa e tal, que estamos na semana de conciliação, então nós estamos tentando fazer conciliações, o pessoal também trabalha comigo, está ligando também para os escritórios, eu também. O que acontece? Essa vara, por vários anos, foi a campeã de conciliação. Em Curitiba, aí nós,
lá na 5ª Vara Civil de Curitiba, o cartório ele funcionava praticamente privatizado, né? Eles não eram funcionários públicos, o cartório, exceto o juiz e a secretária dele. Mas chegava lá um atendimento excelente, os processos andando com a rapidez danada, e o juiz, um atendimento, o doutor Nalim, que até se aposentou, também atendendo super bem. Em São Gonçalo, para não dizer que não falei das flores, eu reputo que tem aqui, se é para elogiar, a gente pode falar qual é a vara, né? A 4ª vara. Tá? Ali, os processos andam, tem uma rapidez, porque parece que você peticiona hoje, no dia seguinte o juiz já está dando despacho. Tanto o titular quanto o substituto. Tá? E juizado da infância e juventude. Eu tenho lá um processo em andamento de adoção em que eu recebi a ligação do serviço, né, ele aí! Voltou. Fizeram muito bem, eu fiquei ouvindo daqui, eu estava ouvindo e fizeram muito então bem. Tá, ainda bem que não falamos muito. Eu recebi a ligação. Teve até alguém falando, não vai falar porcaria aí não, então, pô, tá do lado. Eu tive que assumir a presidência aqui, Nelson. Tá certo. Então, eu recebi a ligação do serviço multidisciplinar e me falando sobre o andamento do processo, que eles querem que o meu cliente tenha essa guarda provisória até o dia 18 agora. Por que eu estou falando isso? Eu só falei coisas boas, não foi? Para não falar que até agora malha, só coisas boas. Mas o que é que nós percebemos nisso aqui? É exatamente a valorização do ser humano, tanto do ser humano que nos atende, quanto aos seres humanos que eles estão atendendo. Aí eu coloco o advogado, as partes, todos. Há um respeito. Aqui, você sente, o Luiz Cláudio, que tem os alunos, realmente você sente aquela máxima do seguinte: não existe hierarquia entre juiz e advogado, nem com o promotor, nem com o delegado, nem com o ministro, nem com o desembargador. Você vê, nisso que eu anotei e falei agora, você vê, olha que bacana. Então, para mim, resumindo, Nelson, o que falta, tudo bem, o processo eletrônico ele tem algumas falhas que precisam ser acertadas, tá? Adequadas ao bom funcionamento. Mas não adianta instalar o melhor sistema eletrônico de processo se eles não investirem nas pessoas que atendem, que estão a serviço do judiciário, que estão prestando serviço à população, que estão atendendo os advogados. Porque com a má vontade que muitas das vezes você chega em algumas serventias, não justifica nenhum sistema, por melhor que ele fosse. Sim. Mas tem que investir nas pessoas. E aí falou muito bem o Luiz Cláudio, desde o serventuário de menor cargo, até o magistrado, até o desembargador, até o ministro, se for o caso. Porque é a partir daí que nós vamos ter realmente aquela questão da inexistência de hierarquia entre nós e eles. É aí que nós vamos parar de ficar metendo malho neles, igual nós estamos fazendo aqui em alguns momentos. Tá certo. Justamente vou... Pronto, não, né? Nelson foi embora de novo. O Nelson hoje não está com vontade de trabalhar, tá vendo? Tá. Não, o Nelson está deficiente igual a justiça. Não, eu vou adiantar para quando ele chegar, só falar assim, tchau, valeu. A todos, agradeço mais uma vez a oportunidade. Foi muito bom debater aqui com vocês. Aliás, conversamos, trocamos ideia com o professor Luiz Cláudio, nosso colega, advogado, experiente, o Antônio Luiz, de igual experiência também, e com você, e você subiu de novo, Nelson. Um abraço. Parei de falar, eu acho que o problema sou eu, hein? Quer ver? Não, você falou muito bem, e sem dúvida foi um momento agradável, eu acho que para todos nós que participamos aqui, e até mesmo para quem está nos ouvindo, né?
é interessante, tudo que foi abordado aqui é uma realidade que a gente vive na justiça. E a crítica é construtiva, é procurar melhorar esses serviços. E não é só criticar, que tem muitas coisas boas na justiça, tem excelentes magistrados, tem excelentes funcionários, mas existe deficiência? Existe. Então, nós temos que cobrar essa deficiência. É como você falou, a justiça é dotada de servidores públicos, são trabalhadores que ganham para servir ao público, certo? Então é um dever atender bem, é um dever ser humanitário, entendeu? Então não é um favor eu chegar lá e ser bem atendido. Ao contrário, eu tenho que criticar mesmo. É um dever de quem está lá me atender bem, seja o juiz, seja o desembargador, seja o ministro, seja o serventuário que assessora esses magistrados, entendeu? Eu, como titular de cartório, e o Nelson também, nós orientávamos os nossos servidores a atender bem a parte, atender bem ao advogado, entendeu? Tinha um ou outro que tinha essa resistência, mas nós cobrávamos responsabilidade. Porque eu estou ganhando ali para servir. Eu sou servidor público. Eu tenho que servir ao público, eu tenho que servir ao advogado, eu não ganho para isso. Então não é porque eu sou o magistrado, que eu sou o ministro, que eu vou me afastar dessa minha responsabilidade, desse meu dever, entendeu? E eu termino aqui, agradeço a participação de todos vocês, foi muito gratificante esses debates. Pode falar, Antônio, já que o Nelson não está ausente, vou dar a palavra a você. Antônio, deixa eu só pontuar aqui uma coisa. Isso que você acabou de falar, Luiz Cláudio, passa pelo dever de urbanidade. Porque se não tiver esse respeito, não há urbanidade, que é outra questão prevista também, e aí está no nosso estatuto, está na princípio administrativo e regra do Estatuto do Servidor, né? Exatamente. Deixa eu finalizar aqui. A situação de nós, advogados, né, perante a justiça, ficamos, às vezes, muito fragilizados. Né? Fragilizados não só pelo mau atendimento, como disse bem o Luiz Cláudio, temos excelentes magistrados, temos excelentes serventuários, e a gente sabe que existe despreparos em alguns setores. Mas a melhora para a nossa profissão não passa somente nesse tratamento, ou a paridade entre a beca e a toga. Para que melhore as condições nossas, a justiça precisa, não é? Além de se adequar à nossa realidade, não a realidade só do advogado, mas a realidade da população, a justiça precisa praticar emolumentos justos, não é? Preços justos. A justiça está muito cara para as partes. E justiça cara para as partes, ela torna o serviço do advogado penoso. Porque o advogado ele fica, às vezes, sem poder, não é? Sem poder, não digo de barganha, que o advogado não barganha, ele cobra o preço justo. Mas o advogado, às vezes, fica com receio. Por quê? As partes são oneradas de uma forma tão vil, né? De uma forma tão avultosa, com essa prática desses emolumentos caríssimos, que o advogado fica sensibilizado com a questão da parte. Lógico que passa também pelo bom atendimento, pela qualificação dos profissionais que atendem o advogado e pela qualificação também do advogado para que consiga se impor pela técnica, pela educação, pelo respeito, ou seja, levando em conta o que diz o nosso estatuto, né? Que nós devemos atuar sempre com urbanidade e respeito, não só com os serventuários, mas com os clientes também. Então, a valorização da atuação do advogado, a valoração da justiça passa por essa pirâmide aí que a gente acaba de falar. Preço justo, respeito e boa preparação, tanto dos advogados quanto dos serventuários. Você falou em termos da justiça onerosa. Um agravo instrumento é um recurso simples, que toda hora você está interpondo um processo, é no mínimo R$400.
a despesa de um agravo, para distribuir um agravo. Sim, sim. A escritura cobrar pelo valor do imóvel para cálculo de PGI. Pelo valor da transação, eles se tornaram sócios das pessoas. O ato é um só modifica o valor do objeto, entendeu? A escritura tanto faz um imóvel simples como um imóvel de alto valor, o trabalho do serventuário é o mesmo, é único. Igual. É igual. Único. O registro de imóvel é a mesma coisa. E o Estado permite. Antes você sabia qual era a tabela de uma escritura. Hoje você não sabe mais. E vai depender de cada cartório, e a negociação de poder cobrar mais, cobrar menos, entendeu? Então, o acesso à justiça é caríssimo. Você deixa de exercer o seu direito de uma forma legal porque você não tem condições financeiras para acessar a justiça, para constituir advogado, para pagar as custas. Se você ganha aí mais de 2 salários mínimos, vocês não têm direito ao acesso à gratuidade de justiça. E você, para pagar a custa para ingressar com qualquer processo, é um absurdo. Tem processo, por exemplo, as ações reais, por exemplo, as coisas são calculadas de acordo com o valor do imóvel. Da coisa, entendeu? É um absurdo. Isso, taxa judiciária é um absurdo, as custas judiciais, e você paga aquelas custas no início, e cada ato do processo posterior você vai ter que ir recolhendo custas. É um absurdo, cara. Então, tem que nós trabalharmos isso de chamar a realidade econômica do país, para permitir esse princípio constitucional que o acesso à justiça é de todos, é só na Constituição. A realidade prática é outra totalmente. Você não pode exercer seu direito pelas próprias razões porque você é criminoso. Você vai praticar o crime lá do Código Penal. Exercício arbitrário por próprias razões. E você precisa de ter acesso à justiça e não consegue porque você não tem recurso financeiro. Não tem direito à gratuidade. O juiz, para conceder uma gratuidade de justiça no processo, ele te impõe uma série de obstáculos. Se você não tiver fonte de renda declarada, vem 3 declarações últimas do imposto de renda, vem não sei o quê. Enfim, ele vai te fazer uma série de exigências e depois te negar o direito. Entendeu? Então, o direito a acesso à justiça não é de todos. É só para quem pode pagar e muito que a justiça cobra. É isso aí. O Nelson está pedindo para encerrar aí, que ele está ouvindo. Hein? Bom, eu então vou substituir o Nelson honrosamente, né? Eu sei que o Nelson é insubstituível, e vamos dar para encerrar esses nossos debates. Eu agradeço a presença de todos vocês e estamos aí para um novo papo futuro, aguardando que a justiça se qualifique daqui para frente, né? Que a gente possa vir aqui para elogiá-la, e não só para criticá-la, tá? Obrigado, Nelson. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, doutor Luiz. Boa noite para vocês também. Obrigado, doutor Zé. Obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Nelson. Boa noite para vocês. Boa noite.